Módulo 1. Receitas rituais e a sua documentação através da utilização de novas tecnologias digitais. 1.1. Critérios de valor histórico e cultural para a preservação de receitas. Lição 1.1.2. Tipos de receitas rituais. Os recursos gastronómicos tradicionais podem ser um capital precioso de conhecimento, um recurso de memória, de identidade e de património para o presente que, agora como nunca antes, sente a necessidade de se ligar digitalmente ao seu passado analógico. Era uma vez a memória oral que garantia a transmissão deste património. Hoje, devemos construir as conchas que permitem preservá-lo e esta lição fornecerá a classificação de tipos de receitas rituais que podem ajudar a organizar questões de digitalização de receitas dentro de contextos históricos, geográficos e culturalmente diversos. A receita pode ser um testemunho da história dos rituais religiosos. Na religião, a comida é uma das partes mais importantes das cerimónias religiosas. Antes de a leitura se tornar fundamental, as lições e recordações de fés eram transmitidas através de histórias faladas, canções, obras de arte e comida. Um exemplo: ovos da Páscoa decorados. A celebração cristã da ressurreição de Jesus no domingo da Páscoa, depois de ter sido morto 3 dias antes, tornou-se um ícone pascal e muitas vezes utilizada para ilustrar tanto o túmulo vazio como a nova vida. Os cristãos ortodoxos pintam tradicionalmente os ovos de vermelho para sacrificar o sangue de Cristo. É claro que hoje assumimos todo o tipo de pastéis e cores encantadoras. As histórias de vida de mais de um grande número de agricultores, criadores de gado, gregários, queijeiros, viticultores, destiladores, artesãos e cozinheiros, para não mencionar aqueles que vendem produtos agrícolas, produtos gastronómicos ou estudiosos e especialistas em costumes culinários locais, por outras palavras, pessoas que, em várias capacidades, trabalham todos os dias para salvaguardar o património gastronómico mundial, capturado em formato digital, e para salvaguardar é outro tipo de receitas rituais significativas. Estas receitas rituais, para além do conteúdo principal da receita, podem incluir a história, como por exemplo no caso do queijo tradicional polaco Oscypek, um queijo fumado com uma forma de fuso fora do comum. Há informação sobre o papel das mulheres no seio da sociedade agropastoral das montanhas Tatra, onde a tradição não permite que as mulheres se aproximassem das ovelhas. No passado, de acordo com as crenças populares, as mulheres não podiam sequer aparecer na cabana da montanha onde o queijo era feito antes da festa de São João Batista, a 24 de junho, para evitar o aparecimento de vermes no queijo. Recolher tais histórias de vida juntamente com receitas rituais significa procurar um retrato cultural mais íntimo e pessoal do que seria possível de outra forma. As tradições gastronómicas são frequentemente uma enorme parte das reuniões familiares e frequentemente associadas à transmissão de parte do nosso património. As receitas especiais ou secretas dos nossos antepassados. Estas tradições gastronómicas acontecem com frequência, quer seja ano após ano, para marcar um determinado evento, como a celebração do Natal, ou após uma situação específica, como o prato feito para celebrar o nascimento de um bebê. Um dos exemplos para os nossos entes queridos são cozer biscoitos de gengibre durante o Natal e enviá-los para as famílias e familiares. Depois de horas a cozer bolachas e a colocar alguma massa de bolacha no meio, são colocados em latas de Natal e enviados aos avós, tias, tios e primos. O património gastronómico está firmemente ligado a uma identidade rural regional e mais especificamente à forma de comer e a formas particulares de produzir alimentos, refletindo assim tradições em áreas geográficas específicas. Por exemplo, muitos produtos da cozinha e pratos italianos têm o nome das cidades: bistecca alla fiorentina, prosciutto di Parma, saltimbocca alla romana, pizza napoletana, risotto alla milanese, pesto genovese, etc. No entanto, esta ligação não é exclusiva do contexto italiano. Encontra-se em diferentes formas noutras áreas geográficas, como corzemes, scladrossis, um dos mais tradicionais e únicos pratos letões,
Foi o primeiro prato letão que recebeu o estatuto de especialidade tradicional garantida pela Comissão Europeia, enumerando-o ao longo de outras especialidades europeias como Champagne, Gorgonzola e Camembert. Muito frequentemente existem receitas quando o próprio processo de fabrico é rico em tradição. Neste caso, o interesse principal é colocado no processo. É também importante reproduzir a vitalidade, a criatividade que acompanha a preparação de um prato. Um exemplo é a panificação tradicional do pão de centeio, que é uma das competências tradicionais mais honradas na Letónia em pão de lenha oven. Nas famílias letãs, era tradicionalmente um dos principais deveres da senhora da casa cozer uma semana de pão para toda a família, todos os sábados de manhã. Cada mulher orgulhava-se da sua própria receita única, habilidade no progresso de cozer pão e transmitiu às suas filhas e netas ao longo de gerações. A agricultura e a alimentação são componentes fundamentais do património humano. Assim, a cultura e as tradições alimentares desempenham um papel central na sociedade e na formação do comportamento humano. Contudo, em muitos casos, os nossos sistemas alimentares atuais criaram uma desconectação entre hábitos alimentares e cultura, e a recolha de receitas rituais pode recuperar este equilíbrio. O apoio ao acesso à alimentação culturalmente apropriada reconhece as ligações que temos à alimentação, que vão para além da nutrição e reforçam as nossas ligações às nossas famílias, culturas e ambientes. A agroecologia desempenha um papel importante no reequilíbrio da tradição e dos hábitos alimentares modernos, reunindo-os de uma forma harmoniosa que promove a produção e o consumo de alimentos saudáveis. À medida que as pessoas e os ecossistemas evoluíram em conjunto, as práticas culturais e os conhecimentos indígenas e tradicionais oferecem uma riqueza de experiência que pode inspirar a sociedade moderna a realizar as dietas sustentáveis, saudáveis e culturalmente adequadas. Como exemplo é o povo de Creta, a maior das ilhas gregas, que come uma rica variedade de alimentos extraídos dos seus bosques e explorações agrícolas e do mar. Viviam numa dieta dita mediterrânica, muito antes desta se ter tornado uma moda. Algumas pessoas tentam preservar a forma saudável de comer de Creta e estas receitas têm um elevado valor de digitalização. Esta foi uma informação sobre a identificação de receitas rituais, significado nacional e cultural, que é elaborada pelo Grupo de Trabalho do Projeto Internacional Eurica. Consulte as nossas próximas lições a fim de explorar a apresentação digital e a preservação da cozinha ritual europeia.